Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Solicitamos que mantenham seus celulares desligados ou em modo silencioso para darmos início à sessão solene de outorga da medalha e diploma do mérito acadêmico da Escola Superior da Magistratura 2024. Posteriormente, o seminário Democracia, Instituições, Crises e Desafios. E encerrando este evento, faremos o lançamento de 4 obras literárias. Este evento será conduzido por mim, Michele Pinheiro Ratti, mestre de cerimônias, e farei minha autodescrição. Sou mulher, alta, tenho cabelos castanhos compridos e castanhos, olhos castanhos, uso óculos. Estou trajando uma camisa de mangas longas e branca e calça social marrom. Compõem a mesa de honra desta sessão solene os excelentíssimos senhores e senhoras, desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, diretor da Escola Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Amazonas, neste ato representando o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Sua Excelência, a senhora ministra Edilene Lobo, membro do Tribunal Superior Eleitoral. Doutor Jorge Zabuldi, palestrante. Senhora Ana Virgínia Lemos de Aguiar, coordenadora da Escola de Gestão e Aperfeiçoamento do Servidor Público, ESASP, neste ato representando o governo do Estado do Amazonas. Doutor João Gaspar Rodrigues, promotor de justiça e chefe do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Doutor Jean Cleuter Simões Mendonça, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Amazonas. Doutor Carlos Alberto Souza de Almeida Filho, defensor público, neste ato, representando a Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Desembargadora Ruth Barbosa Sampaio, diretora da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho. Doutor Edmilson da Costa Barreiro Júnior, procurador da República. Vereadora Iomara Lins, vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus. Doutora Gisele Falcone Bedina, ouvidora-geral do Tribunal Regional Eleitoral. Professora Luiziane Figueiredo, coordenadora do curso de Direito, neste ato representando a Universidade do Estado do Amazonas. Professora Maria do Carmo Cefair Lins de Albuquerque, reitora do Centro Universitário FAMetro e mantenedora da Faculdade Santa Teresa. Doutora Lúcia Maria Correia Viana, presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica. Convidamos para posição de respeito ouvirmos a execução do hino nacional em mídias, libras e imagem. Ipiranga, as margens plácidas de povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da
liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, lusônio, denso raio vivo, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrido, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o Nacaruca sempre estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas antes da justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, de quem te adora a própria morte. Vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Registramos e agradecemos as presenças Dr. Saulo Góes Pinto, coordenador de cursos da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, Dr. João Paulo Jacó, autor do livro O Recall Eleitoral na Perspectiva Constitucional Brasileira, Dr. Roger Lins Paz de Almeida, autor do livro Acesso à Justiça na Amazônia, Desafios e Perspectivas à Luz do Neoconstitucionalismo, doutora Adriana Lopreste Mendonça, autora do livro A Comissão da Mulher Advogada da OAB Amazonas e o Amparo às Vítimas de Violência Doméstica. Demais magistrados aqui presentes, membros da Corte do Tribunal Regional Eleitoral aqui presentes, autoridades federais, estaduais e municipais presenciais ou que nos assistem pelo canal oficial da ISMAN, advogados e advogadas, coordenadores e acadêmicos do curso de Direito, imprensa, servidores aqui presentes, em especial da Escola Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, senhoras e senhores. Convidamos o excelentíssimo senhor desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, diretor da Escola Superior da Magistratura do Amazonas e chanceler do Mérito Acadêmico, para declarar aberta esta solenidade e fazer o uso da palavra. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero, em nome da economia de tempo, já que estamos atrasados, me permitir cumprimentar a mesa toda, todos já nominados, em nome dos nossos dois palestrantes de hoje. A ministra Edilene Lobo, do Tribunal Superior Eleitoral, que será homenageada com a medalha do Mérito Acadêmico, e vai nos honrar muito com isso. E o meu querido amigo, professor Jorge Abud, que está sempre conosco na escola, já posso considerá-lo, inclusive, professor da Escola da Magistratura. Então, me permitam, assim, e já adiantar que, após a outorga da medalha, passaremos para as palestras,
e, em seguida, o lançamento dos livros da doutora Adriana Mendonça, do Roger, nosso colega da magistratura, e do nosso secretário-geral da escola, o João Paulo Jacó. Dito isto, eu declaro aberta esta sessão solene de outorga da medalha e diploma do mérito acadêmico à nossa ministra Edilene Lobo. Está aberta. No Diário de Justiça, edição 933, de 13 de fevereiro de 2013, foi publicada a Portaria número 002, de 2012, GAB, de 23 de janeiro de 2012, assinada pelo excelentíssimo desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, diretor da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, no gozo de suas atribuições legais e regimentais. Instituiu-a com o objetivo de laurear professores, escritores, pesquisadores e aqueles que, de maneira distinta e relevante, com aperfeiçoamento do direito e da jurisdição. A concessão da medalha será precedida por um procedimento de análise meritória individual, iniciando pela indicação nominal realizada pela direção da SMAN ou comissão prévia. A comenda com o respectivo diploma poderá ser concedida pós-mortem, entregue ao cônjuge ou parente em linha reta ou colateral e ou representante indicado pela família do laureado. O chanceler do mérito acadêmico ou que fará a outorga da comenda em sessão solene para esse fim constituída. A insígnia da medalha do mérito acadêmico será acompanhada pelo diploma de outorga assinado pelo diretor da Escola Superior da Magistratura, chanceler da honraria. A Comissão da Ordem do Mérito Acadêmico concede, através da Portaria número 8, de 10 de junho de 2024, outorga em reconhecimento às relevantes contribuições prestadas para a excelência da formação educacional desta escola, assim como o profundo amparo na construção do saber jurídico, a comenda do mérito acadêmico SMAN, a excelentíssima senhora ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo. Neste momento, daremos início à outorga da medalha e diploma do mérito acadêmico SMAN. Para fazer a outorga, convidamos o excelentíssimo senhor diretor da Escola Superior da Magistratura, desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, e o secretário-geral da SMAN, doutor João Paulo Jacó. Anunciamos a entrada das policiais militares do TEJAM, conduzindo a medalha e o diploma. Você sabe de onde eu venho do morro do engenho, das selvas dos cafezais, da boa terra do... Neste momento, o excelentíssimo senhor desembargador outorga a agraciada do mérito acadêmico. Convidamos para a foto
oficial no centro do dispositivo. Solicitamos ao desembargador, agraciada, nosso secretário-geral, aqui posicionados, que retomem seus lugares. Neste momento, teremos a palavra da Sua Excelência, a Senhora Ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo, que fará seus agradecimentos. Cumprimentando a todas as pessoas do desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, também nas senhoras juízas, nos senhores juízes, promotoras, promotores e principalmente nas alunas e alunos aqui presentes. Minha palavra inicial, como sempre na minha vida, todos os dias, é de imensa gratidão. Então me permitam repetir a palavra que orienta a minha vida. Muito obrigada, e eu espero verdadeiramente, como professora, honrar essa confiança, honrar todo esse amor, carinho e atenção que essa medalha representa para a educação das pessoas. Eu não recebo essa medalha como uma entrega individual. Eu recebo essa medalha como uma entrega da coletividade para a mesma coletividade, crendo com muito vigor que, como a educação transformou minha vida, ela certamente é uma porta de entrada num mundo melhor para muitas pessoas. Então essa medalha não é minha, essa medalha é nossa. Mas eu agradeço em nome de todas as pessoas que creem na educação como eixo de transformação de um país. Eu agradeço e prometo cuidar e guardá-la muito bem. Muitíssimo obrigada de novo. Neste momento, a mesa de honra será desfeita e seus integrantes irão ocupar a primeira fileira de cadeira deste auditório, para darmos início ao seminário Democracia e Instituições, Crises e Desafios. Eu falarei, né? Não seria melhor o Dr. Georges no centro? E aí Para ministrar a primeira palestra com o tema eu do seu lado, Crise Democrática em Função do Judiciário, convidamos o Dr. Georges Abud, livre-docente, doutor e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Com a palavra, Dr. Georges Abud. Boa tarde. Primeiro, só reiterar aqui que é uma alegria voltar aqui para Manaus, a convite da Escola da Magistratura. Eu optei em falar por aqui, sempre que eu venho, às vezes eu falo por aqui, eu falo ali no canto. Ali no canto eu acho que eu fico mais escondido e eu não consigo olhar para todo mundo. E aqui eu estou muito honrado aqui ao lado da ministra Edilene Lobo. Então, falarei aqui e depois irei ouvi-la. E como a gente está com um pouco do adiantado da hora, eu vou só registrar aqui um agradecimento muito especial ao meu querido amigo, o desembargador Flávio Pascarelli, que é um grande jurista, um grande intelectual, conhece música, conhece poesia, conhece literatura, é um grande ser humano, eu aprendo muito com ele. Então, eu estava conversando com ele antes, assim, a advocacia ela é muito corrida, ela transforma a nossa vida muito corrida.
e o único convite assim nos últimos tempos que eu consegui realmente aceitar para palestrar foi para vir aqui para Manaus, porque eu tenho uma grande admiração e estima por ele e pela Escola da Magistratura daqui do Estado, então é um prazer voltar. Cumprimento também os autores e a autora que farão o lançamento do livro. Eu participei da banca do João, já li, então tem meu selo de aprovação, então eu recomendo aí que vocês prestigiem o João, que ele é um jovem estudioso e talentoso. Bom, dito isso, eu vou diretamente ao tema, basicamente para falar sobre a função do judiciário em crise democrática, ou democracia em crise e judiciário. Então é um tema que eu gosto muito, ele tem múltiplas perspectivas. Já escrevi na Folha de São Paulo 4 textos sobre isso, livros, palestras. Eu vou fazer um enfoque mais restrito, histórico, constitucional, até chegar na atualidade, um pouco menos com cara de aula e um pouco mais ensaístico, assim, porque eu acho que o espaço permite aqui que a gente vá para essa linha. A primeira coisa que tem sobre judiciário e democracia eles têm uma relação paradoxal. O que eu quero dizer com isso para vocês? O judiciário, ele, ao mesmo tempo, ele é o poder mais forte e o mais fraco. E eu vou falar muito do judiciário na perspectiva constitucional, então muitas vezes por judiciário eu vou falar Supremo Tribunal Federal para focar no órgão máximo do judiciário brasileiro. Quando as coisas estão bem numa democracia, o judiciário é o poder mais forte. Por quê? Porque é o poder que tem condições de controlar atos dos demais poderes. Em última instância, o Supremo controla o ato de todos os outros tribunais superiores, controla os atos do Legislativo e controla os atos da Presidência da República. Então, as coisas funcionando bem, o judiciário ele é o poder, vamos dizer assim, retoricamente o mais forte, porque naquele caso concreto ele dá a última palavra. Ele controla uma medida provisória, ele controla até uma emenda constitucional. Só que quando a democracia balança, o judiciário é o poder mais fraco ao mesmo tempo. Isso a história demonstra. Por quê? Porque o judiciário é um poder que não tem estrutura, não tem aparelhamento de império, ou seja, não tem polícia sob sua gestão, não tem exército sob sua gestão, né? Não tem controle orçamentário sob sua gestão. Então, se a democracia balança, ou se a democracia cai, o judiciário é o primeiro a cair, ou ser destruído. Isso, assim, isso historicamente, quando vocês percebem golpes de Estado ou coisas do gênero, em golpe de Estado vocês vão perceber duas coisas, historicamente. Ou o judiciário foi cooptado, ou ele foi derrubado. Ou ele é cooptado, ou ele é derrubado. Mas isso não é um fenômeno do passado, isso é um fenômeno atual que eu vou tentar fazer essa ligação para vocês. O que a gente conhece por democracia constitucional hoje, que é uma democracia ligada à separação de poderes, legalidade, direitos fundamentais, igualdade, pluripartidarismo e liberdade de imprensa, basicamente, e sufrágio universal, é um modelo democrático historicamente recente, é um modelo democrático que passa a se formar e se constituir principalmente na segunda metade do século XX e está diretamente ligado ao judiciário democrático que a gente conhece hoje. Por quê? Porque do executivo, legislativo, o judiciário ele é o poder mais novo. Ele é o poder mais novo. Quando Montesquieu escreve sobre 3 poderes, é que raramente, o constitucionalista muitas vezes no Brasil ele não leu Montesquieu ou não contextualiza Montesquieu. Quando Montesquieu escreve, não existia a figura do Estado, não existia a figura da Constituição escrita, não existia os 3 poderes que a gente fala hoje. O judiciário não era um poder. Não é à toa que você pegar expressões da época, o judiciário ele era ou um apêndice do braço real ou a nobreza de toga. O judiciário independente, isso é constituído muito depois, séculos depois, do que Montesquieu escreve como separação de poderes. Então, o judiciário que a gente conhece hoje, que é a ideia de você ter um judiciário autônomo e independente, isso entre os 3 poderes, é a coisa mais recente. Então, ele vem principalmente pós-Revolução Francesa e pós-Revolução Federalista Americana. Aí se começa a falar de um judiciário, porque enquanto você não tinha a figura da lei como algo oriundo de um sufrágio universal, a legalidade, como representatividade da maioria, você nem poderia cogitar do judiciário. Isso vem com a Revolução Francesa, para pegar um marco histórico, e depois você começa a falar de uma legislação produzida independentemente e de uma aplicação do judiciário por essa legislação. Ou seja, judiciário independente só existe quando as estruturas burocráticas
elas começam a retirar aquele poder real ou poder do executivo que ele tinha historicamente em remover, trocar ou demitir juízes. Quando você vai, né, quando os estados nacionais europeus começam a se estruturar, você começa a ter a profissionalização da burocracia, e aí você começa a ter um aparelho burocrático judiciário em que o executivo ele não pode mais tornar sem eficácia a sua decisão ou ameaçar trocar, como ele faria com qualquer outro funcionário de baixo escalão. E aí um historiador alemão, talvez um dos maiores historiadores, né, sobre direito, chamado Michael Stollach, falece recentemente. Ele diz: o judiciário independente ele só existe quando eu tenho legalidade universal, eu tenho uma estrutura burocrática do Estado que dá ao judiciário um braço, e esse braço só é corrigível pelo próprio judiciário. Então, Stollach ele diz, são 3 fatores: a legalidade, o judiciário como intérprete da legalidade, só que o fator de correção do judiciário é o próprio judiciário. Então ele diz, quando se estrutura uma hierarquia de tribunais via recurso, não via medida administrativa de um outro poder, é que você tem um judiciário independente. Porque os juízes são independentes para o quê? Qual que é a conquista da independência dos juízes? Juízes se tornam independentes para aplicarem o direito sem pressão política, ou sem uma influência maléfica da política. Era essa a ideia. E para que isso aconteça, eu não posso, via política, corrigir o judiciário. Eu corrijo o judiciário via judiciário. Um recurso corrige uma decisão, um tribunal corrige um juiz e um tribunal superior corrige um tribunal. Essa estrutura, ou seja, aí você tem a autonomia do judiciário. É o judiciário corrigindo a si próprio. Quando que isso acontece? A primeira regra constitucional que estabelece isso, não o primeiro local, porque na Inglaterra você já tinha isso, nos Estados Unidos você já tinha isso em alguns estados, mas qual que é a primeira constituição que fala de independência judicial? República de Weimar. Para quem não está habituado, a República de Weimar vamos dizer assim, é a primeira constituição escrita democrática da Europa, que falava de pluripartidarismo, direitos fundamentais, direitos sociais, né? Vários outros, liberdade religiosa. A República de Weimar é a república que é destruída para a ascensão do nacionalsocialismo, do nazismo alemão. E a Constituição de Weimar, ela foi a primeira a mencionar a independência judicial. Para vocês entenderem, os historiadores, eles contam, e acho que eu vou por aqui, para contar esse caso histórico, porque pouca gente tem acesso a ele, talvez seja até mais interessante do que eu falar de muitos julgados do Supremo aqui. Mas depois você me corrige, se não for isso, a gente esclarece para o pessoal outras coisas. Esse é um dos casos históricos mais famosos assim, do mundo, que é o chamado caso Prússia contra o Reich. Esse caso, como vocês sabem, assim, o partido nazista, que é originariamente o nacionalsocialismo, ele começa tendo uma adesão popular. Ele começa pequeno, ele vai tendo adesões populares. Ele ganha eleições em vários territórios da Alemanha. E tem um território da Alemanha que era o território mais rico da República. Eu estou falando da Alemanha, mas era a República de Weimar, né? Mas só para ficar mais clara a explicação. Que era o território da Prússia, como se fosse um estado, um ente federativo. E o estado da Prússia, o Partido Nacional Socialista não conseguia ter votos suficientes. E era o estado mais rico da República de Weimar. E para o projeto autoritário do nacionalsocialismo, era crucial obter a Prússia. E a Prússia eles não conseguiam ter mais votos, porque a social-democracia era muito forte na Prússia e ela se associava com o Partido dos Trabalhadores da época. Então, o nacionalsocialismo não entrava na Prússia, que era o estado mais forte. E aí o que eles fazem? O que acontece em 32? Em 32 tem a Batalha das Ruas, que era uma efervescência. À época, você tinha muitas forças políticas digladiando na Alemanha. Se vocês quiserem, tem um livro traduzido, que é um livro de literatura, mas é um melhor livro para vocês compreenderem o período, chamado Berlim Alexanderplatz. É um livro fantástico. Quem gosta de literatura, está em português o livro. O que acontece em 32? Há uma briga nas ruas com mortes entre nazistas e comunistas, entre partidários do nazismo e do comunismo. E aí fala, bom, como teve essa grande bagunça com mortes na rua, o governo federal, o Reich,
que era dominado pelo nacionalsocialismo, fala assim, esse é o momento para a gente dominar a Prússia. O que eles fazem? Eles fazem um decreto, eles usam o artigo 48, que é o calcanhar de Aquiles da República de Weimar, eles usam o artigo 48 para determinar uma intervenção, um decreto de emergência só no território da Prússia. Eles usam o direito para dar um golpe. Eles dão um golpe na Prússia. Só que a Prússia, que era o estado mais desenvolvido e mais bem aparelhado, ela entra com uma medida judicial dizendo isso que vocês estão fazendo é ilegal, você não pode fazer um decreto de emergência pequeno e os demais requisitos do decreto de emergência, que era tentativa separatista e outras coisas, não estão presentes. Você não pode decretar a intervenção na Prússia. E aí o caso se judicializa, por isso que é Prússia contra o Reich, cujo as mentes, vamos dizer assim, mais relevantes do judiciário alemão à época, um grande autor alemão chamado Hermann Heller representava, de certa forma, a Prússia, e um dos maiores, se não o maior jurista da Alemanha, junto com Kelsen democrata, e esse outro não democrata, mas genial, não dá para tirar isso, o Schmidt, Carl Schmitt pelo Reich e Hermann Heller pela Prússia. E eles judicializam, e aí o debate era se era legal ou ilegal o decreto de intervenção. Na época não tinha um tribunal constitucional alemão, o tribunal constitucional alemão é da redemocratização pela lei fundamental de Bonn pós a Segunda Guerra, então não existia, você tinha o tribunal, vamos dizer assim, o Tribunal Nacional da Alemanha. E o tema foi ser julgado, e aí você tinha pressão. Pelo direito, os historiadores contam, se a gente fosse aplicar o direito, não tinha como não dar ganho de causa para a Prússia. Não tinha como dar ganho de causa. Por quê? Porque não existia intervenção parcial e não tinha uma intervenção sem os fundamentos materiais que a justificassem. O que o judiciário fez, que já estava completamente aparelhado pelo nacionalsocialismo, e naquela parte que não estava aparelhada, ela estava fortemente cooptada. Fortemente pressionada. A que estava aparelhada e cooptada é a mesma coisa. A parte que não estava assim, ou ela já tinha sido removida, ou ela estava extremamente ameaçada. O que o tribunal fez? O tribunal ele sai pela tangente, ele diz assim, no final do dia, determinar a intervenção não é um ato jurídico, apesar de ter previsão constitucional e uma lei que o regulamente. Isso é um ato político, e ato político eu não posso controlar. Ou seja, fica 100% na esfera da decisão do Reich. No final do dia, ele lava as mãos, mas na verdade ele dá a vitória para o Reich. Isso acontece em outubro de 1932, vem a decisão nos meses subsequentes. Conta-se, os historiadores, que ele diz assim, quando o Reich ganha da Prússia esse caso, entre os nacionais socialistas é dita a frase, podemos continuar com o nosso projeto, o judiciário não será um problema. Em janeiro de 1933, Hitler é nomeado chanceler da Alemanha, e aí a história vocês já sabem. Os historiadores dizem, toda a história poderia ter sido diferente, a depender de como se julgasse Prússia contra o Reich. O que eu estou querendo demonstrar para vocês? Com esse exemplo histórico, talvez seja o mais relevante dos últimos tempos. O judiciário é o fiador de manutenção ou não de uma democracia. É claro, se você tiver uma revolução, um golpe militar, com as elites econômicas agindo junto, o judiciário não segura. A função do judiciário é segurar os elementos de quebra. Por isso que eu disse para vocês, é um paradoxo, o judiciário é o poder mais forte, só que se as instituições começam a parar de funcionar, ele vai ser o poder mais fraco. Então vocês têm hoje muitos textos que tratam daquele período, porque é um período fundamental, porque o nascimento do constitucionalismo que a gente tem é daquele período, para vocês entenderem como essa correlação judiciário e democracia, ela é muito mais conectada do que a gente imagina. Então ela é conectada histórica. No Brasil eu consigo dar exemplos para vocês também, mas quando você coopta ou controla o judiciário, essa é a primeira forma de você degenerar uma democracia, e é a mais eficaz. É a mais eficaz. Se vocês fizerem as leituras de um autor alemão chamado Bernd Reuters, ele vai explicar passo a passo como cooptar o judiciário foi uma condição sine qua non para o sucesso do nazismo na Alemanha. Por isso, o judiciário livre e independente ele é tão crucial para uma democracia, e por isso que um judiciário livre e independente causa tanta raiva em muitos setores da política e da sociedade.
Isso não dá para vocês perderem de vista. Sabe qual que era o slogan? Um dos slogans mais frequentes que esse período tratava para emparedar o judiciário? Um dos slogans mais utilizados em passeata ou em faixa era basicamente assim: os tribunais são o povo ou o direito é o povo. Porque eles conectavam que o fundamento, uma das táticas de teoria para quebrar o judiciário da época foi usar o argumento da Volksgemeinschaft, que é a ideia de comunidade do povo alemão, que dizia assim: o último fundamento do direito não é a Constituição de Weimar ou não é o texto escrito, o último fundamento do direito é a vontade do povo alemão. Ou seja, e quem representa a vontade do povo alemão é o Führer, o líder político. Então, o líder político podia destituir decisões e podia até contrariar texto escrito da Constituição. Se vocês lembrarem bem, nos últimos 3, 4 anos, vocês podem colocar no Google, vocês vão encontrar passeatas no Brasil, manifestantes, frases de políticos dizendo o tempo todo: o Supremo é o povo. E assim, eu não estou falando, eu escrevi isso na Folha, tá? O que eu estou falando para vocês aqui, então não tem nenhum problema. Não estou dizendo que essas pessoas que defendem que o Supremo é o povo, elas são nazistas. Mas eu digo com todas as letras o que eu escrevi. Elas reproduzem, ainda que involuntariamente, slogans nazistas. Por quê? Porque o Supremo não é o povo. Por uma razão muito simples. Porque é tão difícil entender o judiciário. Porque o judiciário é o único braço do Estado que ele não é representativo, ou não deve ser representativo. Ele é representativo na dimensão de que ele é o intérprete de produtos oriundos de uma democracia majoritária representativa, Constituição e leis. Mas ele controla, inclusive, vontade dessas maiorias em determinados momentos. Se eu tenho uma lei produzida e essa lei for inconstitucional, o judiciário controla. Mesmo que a lei tenha um apelo popular. Porque é a função dele. Então, ele é, muitas vezes, numa expressão mais consagrada no Brasil, contra-majoritário. Porque ele é o braço que defende minoria, ele é o braço que defende direitos fundamentais. Em última instância, é o judiciário que vai impedir uma população de linchar alguém que foi acusado de um crime horrível. Porque mesmo se provado lá na frente que ele é o autor desse crime horrível, a ele tem que ser imposta a pena legal, não linchamento ou qualquer outra coisa. Então, vamos dizer assim, ele é o guardião de um processo civilizatório que foi sendo produzido a duras penas. Essa é a função, vamos dizer assim, de um judiciário numa democracia constitucional. E quando você busca emparedar Supremo, TSE ou Judiciário, dizendo que o Supremo é o povo, você claramente está buscando controlar o Judiciário por uma força política. Não, o que é diferente de você fazer as críticas de melhoria de todas as instituições, inclusive Supremo, Tribunal Federal e todo o Judiciário. Mas nem de longe, nos últimos anos, passa pelos tribunais superiores brasileiros as piores instituições do Brasil. Tá? Então, o que eu queria que vocês guardassem? Porque isso eu vejo acontecendo muitas vezes, inclusive, dentro de operadores do próprio direito. O judiciário, quando você, em vez de criticar o Supremo, você vai para um argumento de enfrentamento no sentido de oposição anti-institucional, alegando o Supremo é o povo, tem que fechar o Supremo, tem que linchar um ministro, fazer um impeachment por voto. A questão é o seguinte: que democracia será o Brasil se você conseguir, se as pessoas que defendem isso der certo o que elas querem? Se der certo o que elas querem, como que será a democracia brasileira se o ministro do Supremo se sentir intimidado para decidir? Você vai me dizer que se o ministro, uma sociedade que consegue intimidar um ministro do Supremo, nessa sociedade, o juiz ou a juíza de uma cidade de 5 mil habitantes, ela não vai estar intimidada para analisar um habeas corpus ou uma decisão qualquer? Você vai me dizer que uma sociedade, ou as instituições que permitam que você emparede um ministro de uma Suprema Corte, essa mesma sociedade, ela só faz isso para o ministro da Suprema Corte porque ele agiu errado, mas ela vai garantir que todo o resto do judiciário,
tenha estabilidade e independência para julgar como ele entende mais adequado. Por isso que eu explico. Quando eu faço uma defesa institucional do Supremo, não é o Supremo enquanto um conjunto de 11 julgadores. É o judiciário independente. Não é porque o Supremo não erre. É porque em o Supremo errando, eu não quero o discurso anti-instituição contra ele. É porque em o Supremo errando, eu quero mecanismos de aperfeiçoamento. Nunca para intimidar ou enfraquecer a instituição. Eu acho que o atual legislativo vai muito mal. Você não vai me ver escrevendo que tem que derrubar o legislativo, fechar o Congresso. Então, a gente aprender que o discurso crítico nosso, ele tem que passar por, pelo menos, ele tem que se afastar de duas características que tem muito no Brasil, e principalmente na imprensa brasileira. Se ele quiser melhorar. O discurso no Brasil crítico, ele tem que passar a largo do anti-institucionalismo, e o Brasil adora fazer um discurso crítico contra instituições, como se tivesse um caminho fora das instituições. Vocês querem o quê fora das instituições? Vocês querem ser governados pelos youtubers, pelos influencers, que é uma sociedade, um governo de coaches? E 2, então é extremamente institucional o discurso brasileiro, inclusive boa parte dele acadêmico. E a segunda característica que tem que passar longe, o discurso ele tem que ser, ele não pode continuar sendo desse tipo de moralismo. O discurso crítico moralista brasileiro, ele é horroroso. Ele é horroroso. Você tem hoje uma carreira que boa parte dela está precarizada, você lê na mídia falando do judiciário como se fosse a República de Navarra. Você pega exceções que acontecem problemáticas e coloca como um todo. Então, e quando eu falo judiciário aqui, eu estou dizendo Ministério Público, Defensor, é toda, vamos dizer assim, a burocracia no bom sentido, burocracia na profissionalização de aplicação de um determinado ato do governo. Enfim, eu quis dizer essas duas coisas. Eu sei que eu brinco com o Pascarelli faz uns 4 anos que a boa parte das minhas palestras elas são muito menos simpáticas e mais antipáticas. Às vezes eu sinto que eu falo muito menos do que o público gosta. Porque se eu abrir aqui e começar a criticar sem parar o Supremo, daqui a pouco, eu sei, a depender do local, não aqui, porque aqui é um ambiente, vamos dizer assim, de pessoas mais da área, assim, né? Conhecedoras de como as coisas funcionam. Mas se eu quisesse, vamos dizer assim, muito aplauso, muito like, ou uma adesão majoritária, eu sei que é fácil. Critica qualquer ministro, critica o Supremo, você vai ter likes, viraliza. Você vê como que os clickbaits, mesmo de jornais de mídia especializada, eles fazem clickbait hoje com o Supremo. Eles tiram um pouco de fala só na manchete para as pessoas, aí você vai, abra os comentários de coisas que acontecem para vocês verem. Isso acontece com muita frequência, com muita frequência. Então, e aí vai distorce como o Supremo está julgando a questão de drogas, vai distorcendo vários debates que o Supremo vai fazendo. De novo, sem dizer que há várias críticas a serem feitas ao Supremo, mas boa parte delas não acontece. Muito disso, e essa é a minha fala final, muito disso é que, infelizmente, no Brasil, nos anos passados, de 2016 em diante, houve um conluio perverso de uma boa parte da mídia com o que eram as forças da Lava Jato e organismos internacionais. Isso houve, a imprensa não aceita fazer uma boa parte da meia-culpa dela, principalmente alguns jornalistas, e aí ela usa o que o Supremo tem feito hoje, invalidando vários atos, de forma correta e corajosa, ela julga isso como o Supremo desfazendo um combate à corrupção que a Lava Jato teria feito. Então, a gente ainda padece de uma má compreensão do que houve. E se tem discurso extremista hoje, com adesão de plataformas digitais, conquistando votos e colocando conquistas democráticas de mulheres e minorias em risco, boa parte de quem gestou isso foi o lavajatismo lá atrás, com o conluio da imprensa. É que depois, o que veio depois, a imprensa assustou, e aí ela deu uma afastada, mas não totalmente. Então, enfim, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Agradeço mais uma vez estar aqui em Manaus com a gentileza do convite e a forma como vocês sempre me recebem. Muito obrigado. Agradecemos a brilhante exposição. Para ministrar a segunda palestra, cujo tema Direitos Fundamentais e Inteligência Artificial, Desafios e Perspectiva
na sociedade hiperconectada. Convidamos a excelentíssima senhora ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo. Com a palavra, a ministra Edilene Lobo. Muito obrigada. Eu volto a essa bancada para reiterar meus agradecimentos. E agora sim, nós podermos bater um papo, e eu espero que breve, sobre esse tema que eu pude me alongar mais, juntamente com uma aluna hoje, professora Núbia, no livro que nós duas escrevemos, intitulado Direitos Fundamentais e Inteligência Artificial. Eu trouxe alguns exemplares hoje para os colegas, e eu prometo que em breve, na próxima reedição em curso, nós faremos um lançamento aqui, e vai me alegrar muito poder reencontrar a todas e todos. Eu, sempre que faço essas manifestações, e já fui advertida que nós temos tempo, eu me lembro sempre do meu conterrâneo, um político que ficou muito famoso pelas tiradas, José Maria de Alckmin. Certamente vocês já devem ter ouvido falar desse cidadão. É um homem muito espirituoso. E eis que eu, me lembrando desse meu conterrâneo, com o cronômetro aqui já me chamando a atenção para o tempo, eu leio, abrindo essa obra da professora Luziane de Figueiredo Simão Leal, uma fala de Bernardo Cabral, um ilustríssimo desse estado, dessa cidade que orgulha o Brasil inteiro. Também o presidente, agradecida, devo registrar, me fez lembrar um outro ilustríssimo amigo querido, que também abrilhanta essas terras, que por aqui circula e sempre se refere a esse estado, a essa cidade com muito carinho, muita alegria, que é o ministro Mauro Campbell. Mas então, eis que eu, me lembrando de Zé Maria do Alckmin, ele dizia que discurso bom é discurso curto. E se for curto, nem precisa ser bom. E quando eu abro esse livro aqui, Bernardo Cabral faz referência a um representante da Ordem dos Advogados de Paris, em 1934. E esse cidadão dizia algo que aí me parece que Zé Maria de Alckmin era nessa fonte, bebendo. Ele diz assim, o profissional francês mencionado por Bernardo Cabral: se resumirdes muito, não sereis compreendido. Se vos alongardes, fatigareis. Se disfarçais muito o ponto e o argumento, tornar-vos-ei inútil. Se insistirdes nos silogismos, parecereis pesado. Eu vou me lembrar agora, mais que nunca, desses ilustres que, de tão boa memória, grata memória, me faz render novas homenagens. Eu então serei breve o suficiente para que todas e todos me queiram de volta em outra oportunidade. Eu trouxe esse tema para o nosso diálogo, o professor Georges Abud tratou dele já no final da sua fala, com o brilhantismo que todo mundo já conhece, desse jovem e pujante intelectual brasileiro. E a reflexão que trago, então, para o nosso pequeno diálogo é sobre inteligência artificial, direitos fundamentais, e tratando da crise no entorno dessa temática, especialmente para refletirmos sobre a impactação das novas tecnologias na representação política e nos processos decisórios. A reflexão, então, vai nesta direção e eu chegarei a ponto, então, de também colocar nessa mesa para o nosso diálogo a última resolução do TSE voltada às eleições de 2024, dispondo, organizando o processo eleitoral vindouro e tratando especificamente da aplicação da inteligência artificial nas eleições brasileiras, fundamentalmente na propaganda eleitoral. Então, perpassarei por esses temas e vou arrematar com o registro de que a tecnologia, ela corresponde à vida humana. Não é possível nós falarmos em humanidade sem tecnologia. Basta nós lembrarmos ou imaginarmos a situação dos povos
originários sem o fogo. Basta nós pensarmos a humanidade sem uma tecnologia impressionante para o seu tempo, até hoje impactando a navegação marítima, que é o remo. Imaginemos a humanidade sem o remo. Onde estaríamos nós sem o remo? E eu poderia perpassar por grandes tecnologias que são produto da humanidade. Eu falaria da imprensa escrita, eu poderia registrar mais presentemente o rádio, a televisão, eu poderia mencionar tantas outras inovações, até chegarmos aqui, por exemplo, e nós podermos dialogar assim de viva voz, mas também com quem está a centenas de quilômetros de nós. Então, tecnologia é produção humana, é capacidade da humanidade de melhorar condições, situações, de melhorar a vida das pessoas. Então, esse é o primeiro olhar que eu me dedico a esse tema. Quando nós falamos das novas tecnologias, no que hoje se denomina Revolução Industrial 4.0, a quarta Revolução Industrial, nós estamos falando de um formato e um modelo de impactação pelas novidades criadas pela humanidade, que ainda não temos a real dimensão. Eu estou falando das novas tecnologias, da comunicação, da informação e agora, na versão mais recente, da comunicação, inclusive que lançando mão dos robôs na linguagem GPT, trata-se de uma versão da chamada inteligência artificial generativa. Então, quando nós falamos de inteligência artificial, nós vamos sempre lembrar de tecnologia, mas é preciso também desmistificar, me parece. De novo, lembrando da simplicidade do mineiro. O que é exatamente inteligência artificial? Nos indagar sobre esse tema é importante porque talvez vá facilitar o que, aliás, antes de entrar nessa sala, eu dialogava com a juíza Ana Galli e com a colega do TRE. Nós temos uma hipercomplexidade construída quando nós falamos de inteligência artificial. E essa hipercomplexidade construída pode ter uma pretensão, como me parece que é essa ideia, de impedir, ou pelo menos dificultar, nós dialogarmos sobre explicabilidade e, fundamentalmente, falarmos de regulação estatal dessas novas tecnologias. Então, buscando essa simplicidade, o que significa inteligência artificial? Nada mais pode ser dito como a reunião de vários campos, informações do saber humano, processadas essas mesmas informações, dados e construções, numa linguagem computacional, portanto, utilizando das ciências, das engenharias desse campo, estruturada nas chamadas fórmulas neurais, os algoritmos, que também, bem simplificados, significam fórmulas, receitas para resolver problemas ou tratar, criar determinada coisa ou mesmo realizar certas tarefas. Então, por primeiro, é preciso dizer que a inteligência artificial é a construção humana, é produto da inteligência natural. E que essa reunião desses grandes conjuntos de conhecimento nas várias áreas do conhecimento humano, essa reunião tem se utilizado desse chamado modelo algorítmico, que se assenta, volto a insistir, nessa fórmula, nessa receita, que precisa de ingredientes fundamentais para realizar tarefas ou resolver problemas, que são os dados pessoais, que são os nossos dados pessoais. Para simplificar um pouco mais,
eu comparo os algoritmos, como os estudiosos e as estudiosas da área fazem, como uma receita para fazer um bolo. A tarefa é entregar um bolo ao final daquele processo. Nós aqui que já vimos ou sabemos fazer bolo, rapidamente diríamos que o primeiro bolo que nós fizemos, muito provavelmente, não deve ter sido o melhor. Quanto mais nós fomos exercitando aquelas receitas e misturando ovo, farinha, leite, um pouco de fermento, agregando raspas de laranja, açúcar e sei lá mais o quê, muito provavelmente, quanto mais nós experimentamos aquela fórmula, mais bolos saborosos, bem feitos, diferentes nós entregamos. Os algoritmos são a receita. O bolo assado, perfumado sobre a mesa é a tarefa realizada. E os ingredientes são os nossos dados, são os dados pessoais. Então, sempre que nós falarmos de inteligência artificial, nós vamos correlacionar o assunto às fórmulas neurais chamadas algoritmos, que também são construções da engenharia computacional, estatística, principalmente, e que se dispõe a realizar essas tarefas, a cumprir determinadas questões, resolver problemas. Então, a inteligência artificial ela se estrutura, no final dessa conversa, nos dados pessoais. E é por isso que nós precisamos fazer essa conversa mais simples com as pessoas, todas as pessoas. Nós precisamos entender que os dados, essas informações tão importantes, por vezes tão personalíssimas, esses dados precisam receber um tratamento melhor, seja de nossa parte, seja da parte das empresas transnacionais, que são apelidadas de plataformas e que no final da história é quem maneja, produz a inteligência artificial e ganha dinheiro com isso. Então, falar desse tema também coloca na mesa, para o nosso debate, o respeito devido com os nossos próprios dados. Nós precisamos continuar falando da educação, por isso, para o bom uso do mundo tecnológico, para que os nossos dados não sejam dispersados por nossa própria incompreensão de que eles são os ingredientes desses algoritmos, ou capturados, sequestrados, roubados no mundo digital. Então, a inteligência artificial se assenta nessas construções. Voltando ao nosso cotidiano, quantas vezes nós saímos de casa e o primeiro gesto, antes de entrar no carro, virar a chave, ou acionar o botão que liga o carro, quantas vezes nós lançamos mão de um algoritmo de trânsito muito popular? Meu velho pai, ele, embora morasse no semiárido, ele saía de casa todos os santos dias com guarda-chuva. Possivelmente a última chuva que ele tomou tinha uns 10 anos, mas era o hábito. Talvez se ele estivesse no tempo presente dirigindo pelas ruas das capitais brasileiras, o guarda-chuva não seria a sua companhia, mas um smartphone com um aplicativo de trânsito, com certeza. Notem que antes dos aplicativos com os algoritmos para circular no trânsito, nós nos valíamos da nossa própria inteligência e capacidade de observação. Saíamos na janela, mirávamos o movimento dos carros, circulando, perguntávamos às pessoas, observávamos. Hoje, com os algoritmos utilizados por esse tipo de inteligência artificial, que utiliza os dados que nós lhes entregamos, porque nós dizemos que vamos sair de casa e vamos ao trabalho. Então, nós saímos do ponto A para o ponto B e nós informamos isso para aquela plataforma. Em milionésimo de segundo, a plataforma te diz em quanto tempo, por qual melhor rota você faz aquele percurso. Certamente, nós não teríamos aquela capacidade de prever esse resultado na precisão exata desse dispositivo. E aí nós entregamos nosso destino para esse algoritmo, não é? Por vezes, nós nem procuramos outra rota.
porque já confiamos tanto naquele algoritmo que ele provavelmente está certo. Essa é uma entrega relativamente singela, né? E que muitas vezes dá certo. Por vezes não deu certo. Por vezes, por exemplo, pessoas ingressaram em lugares que não conseguiram dele sair. Ou, como o caso famoso do casal de idosos estadunidense, que confiou tão cegamente no algoritmo que caiu num lago porque não via possibilidade de tomar outra estrada. O algoritmo indicava só um rumo. Esse algoritmo está cada vez mais bem desenvolvido e aperfeiçoado porque nós o alimentamos todo dia, o tempo todo, de informações e ele vai aprendendo, inclusive com os nossos hábitos. E nós costumamos, inclusive, dizer qual é o carro que nós estamos usando e o algoritmo sabe a quantos quilômetros por hora nós andamos, por quantas horas nós andamos e provavelmente ele vai dizer para nós que a gente precisa abastecer o carro. E aí ele começa a contar para nós que tem postos de combustível no nosso percurso. E naturalmente nos dirige, e eu imagino que muitas pessoas aqui devem ter feito algo similar, nos dirige para consumir um produto essencial para o nosso deslocamento, que é o combustível. Aparentemente, volto a dizer, a entrega do nosso destino de modo muito simples. Vocês me diriam, tá vendo? Olha que importante a inteligência artificial manejada por esse algoritmo que recebe nossos dados e nos entrega um percurso seguro, que não deixa a gente ficar sem gasolina e que diz para nós que o posto da esquina é o melhor para o nosso consumo. Numa visão assim simples, parece ser uma boa entregar nosso destino para esse algoritmo no trânsito. Quem passa muito tempo no trânsito sabe como é importante nós termos essas orientações. O problema é que nós estamos vendo essas fórmulas aplicadas a outros campos da vida sem que nós percebamos. E quando nós falamos dos processos decisórios, são inúmeros os algoritmos, são inúmeras as fórmulas, são inúmeros os aplicativos se valendo desse processamento da inteligência artificial para conduzir escolhas. Tal qual nós informamos o endereço que nós desejamos seguir, nós não percebemos, grande parte da humanidade não percebeu ou não percebe, em decorrência da opacidade proposital, que está sendo direcionada, dirigida a seguir num determinado rumo, por exemplo, para fazer uma escolha eleitoral. Ou melhor, para não fazer a escolha, para ser manobrado, indicado, dirigido numa certa direção. Então, quando nós falamos das facilidades do mundo tecnológico, é evidente que nos interessa muito que essas ferramentas tecnológicas, elas sirvam para a coadjuvação das habilidades humanas, para a coadjuvação do conhecimento humano, para a facilitação, em resumo, do atingimento dos objetivos da humanidade. A ideia é que a tecnologia sirva à humanidade e não que se sirva dela para os seus propósitos, grande parte deles sem que nós saibamos exatamente quais são. Então, eu começo sempre esse diálogo sobre novas tecnologias aplicadas ao mundo da vida com essa perspectiva. Há uma crise na aplicação da inovação tecnológica aos processos decisórios. Nós precisamos isolar essa questão para dar-lhe a atenção devida e naquilo que a tecnologia oferece facilidades, ela é bem-vinda e ela precisa ser aperfeiçoada cada vez mais. Naquilo que ela não permite, por exemplo, que a liberdade de escolha se efetive, ela precisa ser contida, ela precisa ser reorganizada, ela precisa ser refeita. Antes disso, inclusive, ela precisa ser conhecida. E esse é um princípio fundamental quando nós falamos de aplicação da inteligência artificial aos processos decisórios. Nós precisamos compreender quais são essas fórmulas aplicadas aos processos decisórios, quais são os seus efeitos e, principalmente, quais são os riscos oferecidos por elas.
Nós sabemos também, entretanto, falando desse tema, que o assunto não é tratado assim com essa simplicidade, né? Há uma resistência veemente à regulação estatal do ambiente digital. E eu estou marcando a regulação estatal porque as plataformas digitais pelo mundo, elas têm regulação. Elas estão reguladas. Embora se diga que não há nem a regulação, nem a possibilidade de fazê-lo, é fato evidente que as plataformas estão reguladas por regulamentos delas mesmas, pelo que nós chamamos de regramento não estatal. Então, há uma regulagem. O grande problema é que a regulagem se dá no interesse da própria empresa que regula aquele ambiente. E a indagação sobre o porquê da resistência com essa conjugação de regulações precisa estar na nossa mesa. Eu digo sempre que se esse ambiente hipercomplexo não é compreensível, ele não pode ser usado. Nós temos uma lei no Brasil antiga, o Código de Defesa do Consumidor, que diz que todo produto entregue ao consumidor precisa ter uma descrição básica, inclusive dos seus componentes, dos seus ingredientes. Desde um biscoito até um veículo, é obrigatório que quem fornece esse bem diga qual é a composição. E para falar de regulagem de algoritmos e explicabilidade do mundo algoritmo, dessas fórmulas neurais aplicadas, eu lembro sempre de um exemplo em que o Brasil teve muito sucesso e que pode muito bem ser aplicada à hipótese, que é a regulação da produção e da aplicação e uso dos medicamentos no Brasil. Por muito tempo teve regulação nenhuma. Mas nós hoje, já faz parte da nossa vida, é comum, empresas inclusive já sabem como é que funciona. É muito comum nós vermos, lermos, ouvirmos que a Anvisa atestou, certificou que aquele medicamento pode ser consumido. Que aquela fórmula medicamentosa não faz mal para a saúde. Ou se faz mal, os efeitos são mínimos diante do que faz bem. As fórmulas neurais algorítmicas aplicadas aos processos decisórios precisam receber tratamento similar. As empresas transnacionais donas das tecnologias precisam explicar o que elas estão fazendo, como é que essas fórmulas impactam processos decisórios e como é que contemos danos se eles ocorrerem. Então, falar de inteligência artificial nesse ambiente para tratar da regulação precisa impor alguma arrumação a essa difusão de que tudo é incompreensível no mundo digital. Eu venho dizendo sempre e vou insistir, se for incompreensível, provavelmente não pode ser consumido. Se não for explicável, muito possivelmente não pode ser autorizado a funcionar. Então, é da essência da produção desse tipo de fórmula a explicação. Aliás, é um dos princípios que no direito europeu se vem afirmando com veemência, é um dos princípios a explicabilidade das fórmulas utilizadas nesses processos. Nós estamos muito avançados e avançadas, o Brasil, no debate sobre esse assunto, e chegamos a ponto, por exemplo, de termos no TSE uma regulação limitada especificamente ao fim que se propõe, a regulação do uso da aplicação da inteligência artificial na propaganda eleitoral. Já começo adiantando, eu tenho ouvido críticas dizendo que o TSE extrapolou, que ele não poderia criar, e eu lembro sempre que há uma lei brasileira, 9.504, no artigo 57J, que diz explicitamente que é do TSE a competência para dispor sobre essas novas ferramentas tecnológicas aplicáveis ao processo eleitoral. Essa resolução, a 23.610, dirigida às eleições de 2024, ela traz questões muito interessantes para esse nosso diálogo, para essa nossa conversa. E eu destaquei aqui, por primeiro, também para desfazer
uma outra confusão é de que o TSE não proibiu o uso da inteligência artificial na propaganda eleitoral. Ao contrário, o TSE diz que é perfeitamente utilizar com os limites e observações que a legislação brasileira exige. Primeiro limite é o dever de informar, ou seja, o de rotular que aquela propaganda eleitoral sofre a impactação de inteligência artificial por meio da tecnologia X, Y, Z. O TSE vem dizendo, por primeiro, isso. Utilize inteligência artificial na propaganda, informe ao consumidor, informe ao cidadão, à cidadã que precisa da propaganda para se informar. Então, o primeiro dever é o de regular, rotular o que se utiliza na propaganda eleitoral. A resolução do TSE vai dizer, entretanto, que não se pode lançar mão dessas facilidades da inteligência artificial, que, por certo, barateia a propaganda eleitoral, que não se pode lançar mão dessas facilidades, por exemplo, para criar estados mentais, fazendo a pessoa crer que dialoga com quem não existe. O uso, por exemplo, de avatares para simular comunicação em tempo real com a outra pessoa. Isso a resolução vai dizer, não é possível. O Código Eleitoral já diz que não é possível a propaganda que cria esses estados mentais. Essa lei, que modificou o artigo 242 do Código Eleitoral, é de 1986. Outro aspecto importante, e que causa espanto ter que assim ser dito, mas está lá e precisa ser difundido, é que não se admite inteligência artificial para desinformar. Não se pode utilizar os algoritmos para difundir o discurso de ódio, as fake news, a desinformação que desorienta, que coage, que desestimula, que inibe. Ainda, a resolução vai dizer que deepfakes, que é uma espécie de fake news, que é a manipulação de imagens da voz das pessoas para fazer crer que disseram ou fizeram coisas que jamais fariam, o uso das deepfakes, vem dizendo essa regulação, não é permitido. Vem essa resolução dizer também, e vou me encaminhando para a minha conclusão, sugerindo que todas e todos leiam esse documento, está na plataforma digital tse.jus.br, para aprofundarem mais sobre essa matéria. Nessa resolução vai dizer o TSE que essas empresas transnacionais são empresas que lucram com esse tipo de publicidade, que essas empresas precisam ter planos de integridade para a circulação de conteúdos políticos. Ou seja, oferecida a plataforma para circular informações voltadas aos processos decisórios, e eu quero lembrar que as candidaturas pagam por utilizar esse espaço, pagam com dinheiro público, ou seja, nós pagamos o uso desse espaço para a comunicação política, as plataformas têm o dever de adotar planos de integridade para verificar a qualidade do serviço oferecido, para informar, inclusive, eventuais riscos, para tratar, inclusive, da violência contra as mulheres no mundo digital e oferecer alternativas para mitigar riscos. Esse é o dever de cuidado, que está, inclusive, na legislação brasileira há décadas. Então, meus amigos, eu venho dizendo que simplificar o tratamento do tema é importante. Dizer que o Brasil tem travado um debate rico sobre esse assunto também é muito importante para não parecer que tudo no ambiente tecnológico é desinformação e é fake news. Tem também. E para isso nós precisamos ativar os mecanismos de controle. E principalmente é importante dizer que regular, por intermédio do direito estatal, o uso do mundo digital vai fazer com que todas as pessoas, inclusive as próprias plataformas, possam fruir de direitos. E eu arremato, sabendo já, e aqui já é da área do brilhante doutor Georges Abud, que muita gente vem dizendo que nós estaríamos num novo constitucionalismo, o constitucionalismo digital. Já escutei também as pessoas dizendo que nós estaríamos na era da democracia digital. E eu já quero marcar minha posição.
eu repilo essa proposta porque não me parece que a democracia tenha que ser digital. É o digital que precisa ser democrático. Não me parece que o constitucionalismo seja digital. Nós precisamos imprimir direitos fundamentais a um ambiente digital para que o constitucionalismo viceje adequadamente, estruturando o modelo democrático desejado. Eu agradeço a paciência, tentei cumprir a observação lá do meu conterrâneo, para ser breve, e digo que o que eu produzi sobre esse tema mais alongadamente se encontra no livro que eu encaminharei para todas e todos em breve. Muitíssimo obrigada. Agradecemos a brilhante exposição e convidamos os palestrantes para se posicionarem no centro do palco e convidamos o excelentíssimo diretor da ISMAN, desembargador Flávio Pascarelli, e doutor Saulo Góes Pinto, coordenador de cursos da ISMAN, para entrega do certificado e foto oficial. Senhoras e senhores, a Escola Superior da Magistratura tem a honra de realizar, nessa solenidade, o lançamento de 4 obras de suma importância para a sociedade. O Recall Eleitoral na Perspectiva Constitucional Brasileira, de autoria do Dr. João Paulo Jacó, secretário da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, ISMAN. Defensoria Pública e Defesa Constitucional de Grupos Sociais Vulneráveis, de autoria do Defensor Público Maurílio Casas Maia e Adolfo Filgueira Etienne. Acesso à Justiça na Amazônia, Desafios e Perspectivas à Luz do Neoconstitucionalismo, de autoria do magistrado Dr. Roger Luiz Paz de Almeida. A Comissão da Mulher Advogada da OAB Amazonas e o Amparo às Vítimas de Violência Doméstica, de autoria da doutora Adriana Lopreste Mendonça. Lembrando que a venda dos livros está sendo feita na entrada deste auditório, informamos que a fila dos autógrafos será formada na frente do palco e, com a devida autorização, esta solenidade está encerrada. Tenham todos uma ótima noite. De plástico. Eu trouxe um ali, vou lhe enviar um.